Fala galera, aqui é o professor Thaleson Reis e essa é a nossa terceira aula sobre industrialização e urbanização brasileira. E nessa aula, nas aulas anteriores, na verdade, nós estudamos um pouco sobre como se deu esse processo de industrialização e na aula passada nós estudamos também como foi o processo de urbanização aqui no Brasil. E essa aula de hoje, essa terceira aula, é justamente para você entender melhor como se deu esses dois processos. Nessa aula de hoje nós vamos fazer uns exercícios para que você possa fixar melhor na mente esses conteúdos que nós aprendemos nas duas aulas anteriores. Então vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: assinale a alternativa que não cita um dos fatores que contribuíram para a intensificação da urbanização brasileira ao longo do século XX. Letra A, expansão do processo de industrialização do país. Letra B, a Revolução Verde e o consequente processo de mecanização do campo. Letra C, execução de políticas públicas voltadas apenas para a população das cidades. E a letra D, aumento das desigualdades e da concentração fundiária no meio rural. Vamos lá à resposta. A alternativa correta para essa questão é a letra C. Isso porque, ao longo da história brasileira, no século XX, não houve nenhum tipo de política pública que se mantivesse exclusivamente para a população urbana, a ponto de incentivar ou intensificar a urbanização, a ponto de que pessoas saíssem do campo para a cidade justamente por não possuir políticas públicas voltadas para eles. A segunda questão vai dizer o seguinte: as cidades da região sudeste do Brasil foram as que mais receberam migrantes oriundos do campo, o chamado êxodo rural, e também de outras regiões do país, migrações regionais. O fato que se deu de forma mais acentuada na década de 1970 e nos anos posteriores, assim, o Sudeste consolidou-se como a região mais urbanizada do país. Tal ocorrência pode explicar-se: letra A, pelas preferências culturais dos migrantes. Letra B, pela maior presença de indústrias e empregos. Letra C, pela maior receptividade da população local. Letra D, pelo processo de marcha para o litoral do país. E a letra E, pelo alto preço do solo nas demais regiões. Então vamos lá à resposta. E a resposta correta para essa questão é a alternativa B. Isso porque o principal fator que contribuiu para o grande número de migrações para o Sudeste brasileiro foi a maior disponibilidade de empregos em razão do maior número de indústrias instaladas nesse local. A terceira questão diz o seguinte: com uma modernização industrial tardia, o espaço geográfico brasileiro conheceu profundas transformações ao longo dos últimos 100 anos, sendo algumas delas a urbanização acelerada e a concentração espacial da população em metrópoles. Um dos efeitos dessa ocorrência foi: letra A, a formação de núcleos urbanos avançados em todo o país. Letra B, a difusão de políticas de controle habitacional. Letra C, a expansão e crescimento de áreas de preservação e áreas urbanizadas. Letra D, a diminuição dos problemas sociais do campo. E a letra E, a proliferação de áreas periféricas e favelas em grandes cidades. Então vamos lá à resposta. E a resposta correta para essa questão é a alternativa E. Isso porque, com a urbanização acelerada, as grandes cidades muitas vezes não conseguem absorver estrutural e economicamente toda a população, sobretudo a de baixa renda. Com isso, os habitantes mais pobres acabam por ocupar áreas periféricas, além de áreas irregulares, o que resulta na formação e expansão das favelas. A quarta questão vai dizer o seguinte: a industrialização é um dos principais agentes de transformação do meio e de construção das bases da sociedade. Entre os efeitos desse processo sobre o espaço geográfico, podemos assinalar que: letra A, a ruralização das sociedades. Letra B, a contenção da migração pendular. Letra C, o recuo na oferta de matérias-primas. Letra D, o aumento da migração campo-cidade. E a letra E, descaracterização da hierarquia urbana. E a resposta correta para essa questão é a alternativa D. Isso porque a industrialização quase sempre provoca um efeito de urbanização, sobretudo quando a demanda por emprego eleva-se com o aumento da migração da população rural para as cidades, fenômeno chamado de êxodo rural. A quinta questão vai dizer o seguinte:
Qual produção agrícola foi fundamental para gerar capitais para fomentar o processo de industrialização brasileira? Letra A, soja. Letra B, cacau. Letra C, café. Letra D, laranja. E a letra E, milho. E a alternativa correta para essa questão é a alternativa C. Isso porque o café foi o produto agrícola fundamental para o início do processo de industrialização brasileira, uma vez que foi por meio dos dividendos gerados por esse cultivo que foi possível o investimento, especialmente privado, na instalação de indústrias no país. E a sexta e última questão diz o seguinte: o processo de industrialização brasileiro iniciou-se de forma bastante concentrada. Essa concentração se deu principalmente na região, letra A, Norte, letra B, Nordeste, letra C, Centro-Oeste, letra D, Sudeste e letra E, Sul. E a resposta correta para essa questão é a alternativa D, a região Sudeste. Isso porque a região Sudeste, especialmente ali no estado de São Paulo, foi onde o processo industrial iniciou-se de forma mais intensa, e as condições econômicas e estruturais locais facilitaram a instalação de indústrias nessa região do país. Então, galera, essa foi a nossa terceira aula sobre industrialização e urbanização brasileira, e eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido bastante, e também, se ficou alguma dúvida, você pode também deixar nos comentários que a gente vai responder tudo prontamente. E antes de você sair, eu peço que vocês deixem o seu like, que vocês se inscrevam no canal e também que ativem o sininho das notificações. Obrigado e até a próxima!